Às vezes eu vou ler aqui para eu não me perder, tá, gente? Porque eu fico emocionada. Vocês me conhecem. Botaram lá que eu sou sorridente, mas eu sou chorona também. A minha devocional partiu de uma coisa muito do meu dia a dia mesmo. E, particularmente, eu acho incrível essa maneira que Deus tem de falar conosco através de coisas do nosso cotidiano. Então, eu vou começar aqui lendo uma historinha para vocês. Já vou adiantar que o meu marido autorizou eu contar aqui. Eu acho que isso aqui foi numa sexta-feira. Está anotado aqui. Uma sexta-feira. Uma quinta-feira, desculpa. Então, era uma quinta-feira à noite. E eu tinha dado um plantão noturno. E o Elbert tinha dado um plantão invertido. Para quem não sabe, é quando você pega o plantão 7 da noite e vai até 7 da noite do outro dia. E aí eu sabia que ele ia chegar cansado, né, e tudo mais. E eu tinha, naquela semana, ouvido um podcast de uma pessoa que eu gosto muito, uma cantora cristã, e ela falou assim que uma esposa, ela não agrada... uma esposa que não agrada o seu marido não pode agradar a Jesus. Então, eu estava, né... Ixi, acabou o som, não? Não? Ah, tá bom. Então, eu estava lá, animada, né? Vou agradar meu marido. Aí, eu mandei uma mensagem para ele, de tarde, e falei assim... escolhe o que você quer jantar e tal. Dei 2 opções para ele. Uma mais complicadinha e outra sabendo que ele ia escolher essa, né? Mas, enfim. Que eu sabia que era o que ele gosta mais. E aí ele escolheu. Não é nada muito demais, não, mas tinha outra mais fácil. Então ele escolheu, não, eu quero comer arroz, feijão, bife, batata frita e tomate picadinho. Aí eu estava assim, com o coração muito disposto, gente, de fazer janta para o meu marido e tal. Ele ia chegar exausto e com fome, né? Então, quando ele chegou, já estava tudo encaminhado para só ficar quentinho, né, na hora que ele fosse comer. E aí, quando ele chegou, ele virou e falou assim, não termina agora não a janta, espera um pouquinho. Aí, tá bom, eu fui ajeitar outras coisas e tal, esperar ele, né, tomar um banho e a alma voltar, né, para o corpo, como dizem, se assentar, né, ficar mais calmo, tranquilo. E aí, foi passando o tempo e nada desse homem falar que quer jantar. E eu já estava com fome. E aí eu fui lá, né? E aí eu falei assim, Elbert, então, você vai querer jantar agora e tal? Aí ele virou e falou assim, eu tô sem fome. Aí eu virei e falei assim, poxa vida, mas o que você comeu que você não quer jantar agora? Aí ele virou e falou assim, o plantão deu uma confusão lá, e aí acabou que eu desordenei a hora de comer, comi uns pães que ficam lá na geladeira, uns pães ruins, gente, é ruim. Aí eu virei e falei assim, poxa, mas você sabia que eu estava fazendo o jantar, você escolheu o que a gente ia comer hoje e tal, tá tudo tão fresquinho. E aí ele falou assim, mas eu não tô com fome agora, vamos comer mais tarde. E aí... Você que é esposa, eu ainda não sou mãe, mas imagino a mãe que prepara um jantar, uma comida, naquela expectativa de ver todo mundo comendo tudo bem. Aí você fica com o coração assim, poxa vida, né? Fiquei aqui esse tempo fazendo isso e ninguém quer comer e tal. E aí eu fiquei triste, assim, sabe? E aí eu virei e falei assim, sabe aquela coisa que a gente faz de pecaminoso, coração pecaminoso? Falei assim, Senhor, tu tá vendo, Senhor? Senhor, tu tá vendo? Eu fiz tudo direitinho. E aí Deus virou para mim e falou assim, foi instantâneo. Ele falou assim, eu não tô só vendo, Carol, mas eu tô tratando de você. E aí, enquanto... Eu falei que eu sou chorona, né? Enquanto eu voltava lá para as panelas e tal, ele me lembrou quantas vezes que ele mesmo preparou uma mesa para mim. E eu falei, eu não estou com fome, Deus. Eu não quero, não. Quero agora, não. E eu fico pensando em tanto que Deus quer esse tempo conosco. Às vezes a gente prepara uma mesa, bota prato, né, faz mesa posta.
a gente se dedica para aquele tempo, e aí eu lembro da devocional da Estela, né, da mesa, e eu não tive fome. Quantas vezes a gente não tem fome? A gente preferiu comer o pão velho lá, que fica na geladeira, beliscar algumas outras coisas e para sentar mesmo à mesa com o Senhor, deliciar ali daquilo que Ele tem para a gente fala que não, muitas vezes. E eu me lembrei de algumas passagens. Primeiro eu me lembrei de Esaú, que trocou a bênção dele por um prato de lentilhas, né? Um macarrão instantâneo. Ele trocou a maior bênção por um McDonald's aí, um fast food, qualquer coisinha ali, beliscou. E em contrapartida, Daniel e seus amigos que preferiram não comer da mesa do rei, da fartura do rei, né, idólatra, para comer aquilo que Deus ia dar para eles, né? E além disso, eu me lembrei também de uma passagem que eu queria que colocasse para a gente, que está lá em Lucas 14, 16 a 23. E aí diz assim, ele, porém, respondeu, Jesus, né? Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: Casei-me e por isso não podes ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Eu sei que esse texto aqui tem um outro contexto, mas Deus me falou comigo de uma forma assim, que sentar à mesa do rei requer a intenção do meu coração. Eu preciso separar o meu tempo, esse tempo que a gente muitas vezes joga fora com outras coisas, a gente prefere fazer muitas outras coisas. Eu casei, né? Como diz aqui a passagem, não, mas eu casei, eu comprei uns bois, eu tenho que ir lá ver meus bois. Quantas desculpas a gente dá para que a gente não passe esse tempo com Deus? Quantas vezes a gente coloca o nosso trabalho, a nossa família, muitas vezes, os filhos, o marido, a casa que está bagunçada. Não, agora eu não tenho tempo para sentar aqui e desfrutar do banquete, que é a palavra que Ele deixou para a gente. E quando a gente é convidado para jantar, a gente geralmente vai de barriga vazia, para comer bastante, né? Para a gente estar com fome mesmo. E muitas vezes a gente recusa o pão da vida que é Jesus, né? Recusa esse amor sacrificial do preparo, do jantar. Muitas vezes a gente se alimenta com poucas coisas no nosso dia. Às vezes você lê um versículo que alguém te mandou e fala: tá ótimo por hoje, né? Tá bom. Lê aquelas fotos assim, que vem uma coisa no Instagram, no Facebook, sei lá. Tá bom, já tive aqui meu tempo com Deus, Deus já falou comigo aqui, mas a gente não pede assim, não fica com aquela fome, aquela vontade de sentar na mesa, como disse a Estela, né? De sentar, de olhar nos olhos, de escutar. É momento de escuta, é momento de ouvir aquilo que Ele quer falar com a gente.
E aí, muitas vezes, eu me vi como os convidados, né, dessa grande ceia, que receberam um grande convite, mas tudo veio antes do encontro com o Senhor, né? Tudo veio antes. E não foi muito proposital a gente cantar fome hoje. Teve uns problemas aí. E aí, muitas vezes a gente tem que pedir isso para Deus, para ter fome dele, para a gente ter fome de... Sabe, quando a gente chega em casa e a gente está doido para sentar e comer aquela comida bem gostosa. Às vezes a comida nem é tão gostosa, está requentada e a gente está com muita fome. E aquilo ali se torna a melhor comida do mundo, um banquete. E eu tenho certeza que Deus tem preparado para a gente todos os dias banquetes, nem a comida requentada, sabe? Ele tem colocado a mesa para a gente, bem bonita, assim, para a gente sentar, para a gente desfrutar desse tempo com Ele. E a minha oração é que a gente não coloque empecilhos para a gente sentar à mesa com o Senhor, que o nosso coração tenha fome e tenha sede, né, do pão da vida, que é Jesus. É isso. Vou orar. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor fala a nós de diversas maneiras, porque a sua palavra é viva, ela é eficaz. E assim como o Senhor tratou muito comigo, falou muito ao meu coração, eu peço para que o Senhor também fale a corações aqui nesta manhã. Que o Senhor nos dê fome de Ti, vontade de estarmos com o Senhor, de desfrutar da presença do Senhor, da mesa do Senhor, que o Senhor nos dá todo dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém.